Muito boa tarde, é com extrema alegria que a gente está aqui com o nosso programa Inovação e Negócios de todas as quintas-feiras, às 13 horas ao vivo, sempre com um convidado, uma convidada especial aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. E o programa agora aos sábados, tá? 9 horas da manhã na TV Jangadeiro SBT. E hoje um programa especial, o último programa do ano de 2022, e não poderíamos terminar o ano de uma forma tão especial, um programa em homenagem às mulheres. A gente está aqui na segunda edição, a gente teve uma edição no começo desse mês de dezembro, né, que é uma edição que eu sempre estou aqui com a minha querida amiga Renata Paula. A Renata, ela é a atual presidente do IBEF, a primeira mulher presidente do IBEF Ceará, que é o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças aqui do Ceará, né? E a Renata é diretora financeira da BSPA. Então eu estou sempre aqui com a Renata e a gente nesse formato recebe uma outra mulher arretada, como a gente fala em off, não, Renata? É sempre uma mulher arretada para estar aqui comigo e com a Renata. E a escolha de hoje foi sensacional, especialíssima. Vocês vão já ver aqui o porquê. A queridaça Samantha Miranda, né? A Samantha é gerente de negócios de pessoas do poder público no Banco Bradesco, né? Uma executiva bastante qualificada, né? Com uma bela história aí no mercado financeiro, e a gente vai entender aqui junto, né, Renata? Exato. Essa questão do desafio que o mercado financeiro hoje é delas. Samantha, obrigado pela tua presença, minha amiga. Obrigada a você. Tá mais tranquila? Tá achando muita luz aqui ou não? Mas só de estar ao lado de duas pessoas queridíssimas, já estou relaxando. Obrigada. Samantha, você é uma executiva muito qualificada do Bradesco, né? E a gente quer muito entender aqui ao longo do programa essa história. Mas eu queria que, inicialmente, ter uma curiosidade sempre muito grande para a gente entender como é que foi o teu começo no banco. Eu sei que você está lá há muitos anos, tem uma história muito bacana, crescendo dentro do banco. O Bradesco tem muito isso, né? Ele sempre tem um turnover, né? Tem um plano de carreiras longevas, bem legal. Conta a tua história pra gente lá no Bradesco, minha amiga. E prazer enorme estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Me senti extremamente honrada, viu? E, assim, prazer estar aqui ao lado de vocês, contando um pouquinho da minha história, da minha vivência. Eu vim para cá, para Fortaleza, em 2004, eu sou paulista, né? Eu já trabalhava no Banco Bradesco lá em São Paulo. E era algo que eu queria, novo, me desafiar, né? A minha mãe... Foi teu primeiro emprego, Samantha? Foi meu primeiro emprego. Tenho 21 anos de banco. Legal. Sinto muito feliz. Qual foi o teu primeiro cargo lá? Meu primeiro cargo foi estagiária. Comecei como estagiária, né? Há 21 anos? 21 anos atrás. E acabou que eu fui galgando cargos, né, dentro do banco. E aí recebi essa oportunidade para vir para Fortaleza, por conta que a minha mãe já morava aqui. Ela era diretora da escola, da Fundação Bradesco, que depois eu explico um pouquinho o que ela vai fazer. Renato, o Bradesco tem uma ação social aí muito incrível. Vamos já ter um ponto aqui só para isso. Samantha, mas só uma curiosidade, qual a tua formação acadêmica? Eu fiz Ciências da Computação. E trabalhava, sim, com a parte de TI lá em legal. São Paulo. Olha aí. Então foi estagiária na parte de TI. Isso. Quando eu vim para cá, a TI do banco fica em São Paulo, a minha vida teve que mudar completamente para a área financeira. Aí tive que me aperfeiçoar, fazer MBA em finanças, porque eu vim trabalhar na rede de agências, né? Então, assim, foi dessa forma que eu vim para Fortaleza. E aí acabei me adaptando aqui rápido, né? Quem não se adapta nesse Ceará maravilhoso, né? É bom demais aqui. Exato. E aí eu recebi um convite para trabalhar nesse cargo que eu estou hoje. E, pasmem, logo de cara eu neguei. Mas só um minutinho, Samantha, como é que você veio parar em Fortaleza? A minha mãe, ela é diretora da escola, né, da Fundação Bradesco. E aí ela já morava aqui e me insistia muito, Samantha, vem pra cá morar. Não, mãe, tô tão bem aqui, mas acabou que eu só tinha na época 19 anos, estava fazendo faculdade, já para acabar a faculdade, e eu vinha pra cá todas as minhas férias. E eu falei, meu Deus, mãe, eu aqui é maravilhoso, eu quero estar com você, mas eu achava ainda que ficar lá realmente ia ter mais oportunidades em São Paulo.
Mas acabou que a saudade da família, a minha vontade de estar perto deles e a possibilidade de eu conseguir vir transferida pelo banco para cá, já empregada, então assim, me deu uma, poxa, né, por que não, né? Uma oportunidade, você chegou com uma oportunidade. Exato, e acabei vindo para cá. Mas como é que foi essa história aí, Samantha, que eu até te interrompi e quero saber que você teve essa puta promoção, Renata. Um convite, né? Que ela tá dizendo aqui que não aceitou, né? Não aceitou, como foi essa história? Conta aí. Gente, foi engraçado mesmo, né? Porque quando eu recebi esse convite, né? A pessoa falou, Samantha, pensamos num nome que tem que ser você. E aí eu, pois não, qual é, Isso né? foi quando? Isso foi em 2017. E aí eu falei, bom, vamos lá, qual é? Aí com todo o cargo, eu falei, olha, eu acho que não vou dar conta desse cargo não, porque a pessoa que eu vou suceder, ela tem um excelente relacionamento, ela tem muito conhecimento, ela tem uma experiência muito vasta e ela estava saindo do banco para poder se aposentar naquele programa de demissão voluntária. Sim. E aí eu falei, não, ela é muito top, né? Começa por aí, tem muitos anos de experiência, eu não vou dar conta disso. Mas espera lá, eu querendo resolver todos os problemas, né? Eu falei, espera lá, eu vou te indicar uma pessoa. Tem um cara ali maravilhoso. Isso, Samantha, acometeu síndrome da impostora aí. Pode ser que eu nem síndrome da sabia. impostora, Renata? Síndrome da impostora, né? Se fala muito isso hoje. É uma síndrome que acomete homens e mulheres, mas é mais comum em mulheres, que as mulheres não se acham capazes de ocupar o cargo, né? Então, a gente, inclusive, falou isso no último programa, né? Então, ou seja, uma instituição como o Bradesco investe, acredita numa profissional, vem fazer um convite e ela não se acha capaz, ainda indica outra pessoa. Okay, Um homem. Não. Né? E aí, olha como é engraçado. As outras pessoas enxergam isso na gente, mas a gente tem dificuldade de se enxergar. Incrível, né? né? Incrível isso. E a gente precisa falar, porque isso acontece mais muita comumente. gente, Acontece muito. E a gente precisa falar, porque é uma dor que acomete muitas pessoas e a gente precisa dizer, ei, acredita em você. Né? É tipo hoje aqui que a gente te convidou para vir para cá, tu tem uma história belíssima. Quase que ela não vem. Quase que ela não vem. E a gente perde a oportunidade de falar disso. Quase que ela não vem. Então essa mulher super competente já teve Vergonha, meu Deus. a síndrome da impostora, né? Mas conta essa história aí, termina de contar a história. Assim, acabei que na hora eu fiquei, assim, pasma com aquele convite e realmente, hoje, analisando friamente, pode ter A gente está acontecido curioso isso. qual é o cargo. É o cargo que eu atuo hoje. É o cargo É o atual. meu cargo atual. Né? Gerente Já viram de que eu- negócio do poder público. Já viu que ela Exato, atuou já e vi tá que eu dando show, atuei. né? Mas o pior é como eu cheguei em casa e para dizer pro meu marido que eu tinha recebido essa proposta e tinha declinado. Aí ele ficou assim, pasmo também, olhando para mim e falou, não tô acreditando, Samantha, que você fez isso. Eu falei, fiz. E ainda indiquei. Ele, não, você ainda indicou. Não acredito. Ficou horrorizado, né? E aí ele falou, olha, conversou comigo, né? Aquele marido Ele é maravilhoso. maravilhoso. Ele é top, ele é maravilhoso. Não fazer muita propaganda dele, não, né? Obviamente. Mas ele falou, Samantha, pensa bem, né? Você tem todo o potencial. Avalie. Só avalie, só eu que estou vendo isso, não é possível. Com certeza a pessoa que te fez o convite sabe que você tem todas as Você teve habilidades. pessoas do Bradesco, empresa grande dessa, que conhece a gente Com bastante certeza. mesmo. Mas aí aquela coisa do medo, né? Com certeza. Quem que nunca passou por Com isso, certeza. né? E aí eu falei, não, então eu vou resolver isso, porque segunda-feira ele já vai ligar, porque como eu disse sexta não, segunda cedo ele já vai ligar e vai convidar. Então eu preciso resolver. Aí quando foi domingo à noite, antes de chegar a segunda, eu vou mudar a minha Sua posição. resposta, eu Nossa, aceito. Renata, muito Então assim, massa. foi aquela coisa, eu não sabia o que... E foi na barriga, foi mais que tá aqui com essa luz, Tipo né? isso. Foi mais ou menos o que eu estou vivendo hoje, mas assim, é o novo, né? novo. O que vem, a gente tem medo, mas você não pode deixar ficar paralisada. Você tem Mas que o novo encarar. também nos proporciona uma imensa possibilidade de aprendizado. Total. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem até de certa forma passar, e é isso pelo qual eu acho muito legal o convite que o Dandan me fez, eu agradeço sempre isso a você, é para a gente mostrar que a gente está nas posições que a gente ocupa, mas muitas vezes a gente tem medo, Sim. muitas vezes a gente falha, Sim. né? E aí cabe cada vez mais esse apoiamento que a gente faz entre homens e mulheres, né? Entre mulheres, entre pai e filho, entre marido e mulher, esse momento extremamente importante que a gente diz aqui, uma mesmo com decisão todas as de família, dificuldades, né? a Acaba gente sendo, vai, é. né? Mesmo com medo, a gente encara e vai, como você está aqui, né? E aí tem outro ponto dessa história também que eu acho super comum que acontece,
não é uma coisa pejorativa, não, mas às vezes a gente precisa dar uma eu lembro de você nessa época, você já estava numa posição muito boa no Bradesco, consolidadíssima ali naquela zona de conforto, eventualmente. Provavelmente. Né? Talvez. Então, ver uma oportunidade dessa, fruto do seu trabalho, Samantha. Isso é muito legal. Foi na barriga, né? E hoje você olha para trás e tem uma sensação gostosa Demais. De que superou o medo? Demais. Gratificante. Me sinto extremamente realizada profissionalmente. Tenho gestores que me apoiam, isso é muito bacana, né? Te dá liberdade para você usar a sua criatividade no seu trabalho. Então, realmente, eu estou muito satisfeita. Por falar em Samantha, em gerente de negócios do poder público, do Banco Bradesco, que é um bancaço, em mulheres competentes, em programa aqui no Ceará. Vocês viram, a gente estava conversando isso ali fora, da Fernanda Pacobaíba. Competentíssima. Fernanda Pacobaíba, que nossa secretária do Planejamento aqui do Governo do Estado. Que agora vai extrapolar, ganhar outras propostas. Agora vai assumir a gestão do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um cargo campeão, estratégico e não poderia estar em melhores mãos. Sim. E aí, a Fernanda, eu queria, não sei se ela vai estar nos assistindo em algum momento, ela me representa completamente. Total. Temos aqui, acho que 3 admiradores dela. Ela teve aqui com a gente, cara. Fantástica, uma mulher competentíssima. E eu vou puxar aqui seu mote, se você me permitir. Tem uma foto que a Fernanda publicou nas redes sociais dela que me chamou muito a atenção, Samantha. É uma foto que, assim, nós, por atuarmos na área financeira, já com 20, 30 anos de atuação, a gente, na maioria das vezes, participou de muita reunião que, às vezes, era só a gente de mulher. Sim, né? Isso vem mudando gradativamente. Mas tem uma foto que a Fernanda publicou nas redes sociais dela esse ano. Eu vi essa foto. Já com a governadora, Isolda Serra. Meio recente, né? Eu acho que foi logo depois que a Isolda assumiu. É uma foto num ambiente, acho que é no gabinete da Isolda, com Fernanda Pacobaíba, com a Procuradora do Estado, Camille Cruz. Independente da opção política de cada um, 3 mulheres reconhecidamente competentes no mercado. Totalmente, né? Totalmente. Você, linda e maravilhosa, ela estava nessa foto. E 2 executivos do Bradesco, que eu confesso, desculpa, não me recordo o nome. Mas o que Não, era Fernando Tenório. Era o Fernando Tenório, né? Isso, e Marcos Piotto. Isso. Mas o que me chamou muita atenção, porque nós estamos falando de uma foto de executivos do poder público e privado juntos, num compartilhamento de gestão, de informações, mas principalmente porque a gente tinha ali 6 executivos. 4 mulheres e 2 homens, né? Então, mudando um pouco isso. Como é que você está vendo isso no mercado, né? Você que está no poder público, mas também tem essa relação via teu marido com a empresa privada, as suas relações profissionais e tudo mais. Como é que você está enxergando isso no mercado? Essa relação, participação feminina e participação masculina? Como é que era, Samantha, isso há 10 anos atrás, há 5 anos atrás? Como é que está sendo a evolução disso? Sim. Porque eu vejo a mulherada bombando no mercado financeiro aí. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Respondendo aqui a pergunta da Renata, essa foto realmente foi linda, né? Muitas pessoas comentaram nas redes sociais da Fernanda, alguns bateram foto, me mandaram, Samantha, que bacana e tal. Eu me senti extremamente lisonjeada, né? Como você bem falou, 3 mulheres incríveis, muito competentes, né, nas suas funções. E você 4, né? 4. Muito obrigada. E assim, foi muito bacana essa foto. Eu gostei de estar presente nesse momento. Eu realmente atuo na função que eu cuido aqui na região, né, do poder público, né? E assim, eu tô vendo que o mundo mudou, Dandan. O mundo mudou, essa coisa de ficar assim, fazendo diferenciação, não cabe mais, né? Eu acho que vocês nem se tocam mais, mulheres que... Não me incomoda mais, pra falar a verdade. Chegar num ambiente... Incomodava antes, Samantha. Eu acho que quando eu era mais nova, talvez eu ficava... Como agora eu já tenho 40 anos, a gente fala adoro falar com a boca bem cheia, que eu estou feliz com essa novidade. Vamos já falar. Vamos falar.
Falando dela. Então, Foi uma nação em grande estilo. A gente fala já. Mas eu já me sinto muito madura para entender que se eu estou ali, né, naquela função, naquele cargo, né, é porque realmente eu sou capacitada para estar Segurança, ali. né? Segurança. A maturidade, né, que a gente tanto fala, que antes a gente poderia se sentir constrangida. Eu já tive muitas. O próprio Bradesco, que é um grande parceiro da BSPA, foi o banco financiador do nosso BS Design. Eu mesmo, na entrega do BS Design, eu participei de uma reunião que só estava eu de mulher. Né? Porque foi uma festa, né? Vai fazer 4 anos agora da entrega do nosso Best Design, e foi isso. Mas em nenhum momento eu me constrangi, pelo contrário, a gente foi lá e fez. Isso. Ponto. Samantha, feito. e isso aconteceu muito contigo? Assim, você ainda hoje vai para alguma reunião que só tem homem? Vou. No começo da função, eu tive até um momento que eu fui na reunião, né? E eu era a única mulher e eu estava num cargo de representatividade, de decisão ali para resolver. E a pessoa falou, vai vir mais alguém? Eu falei, não. Sério? Estou aqui, eu cheguei a receber. Eu não, sou eu aqui, estou aqui capacitada para responder todas as suas perguntas, seus questionamentos. Então, assim, a pessoa ficou na hora, achou que eu fosse ficar mais acuada, que eu fosse ligar para alguém, tudo não, eu estou aqui para lhe atender. Pois não. Pois não, né? Vamos lá, e assim, saímos de lá, grandes, né, parceiros, nos cumprimentamos, com os assuntos todos resolvidos, e eu acho que é assim que funciona, né? No nosso dia a dia, a segurança realmente tem que ter, né? Tem que ter a segurança. Confiar em si. Mas eu acho que é aquela coisa, isso não quer dizer que a gente não titubeie, que a gente olhe e diga assim, até porque hoje a coisa está sendo tão falada, né, que a gente olhe e diga assim, mesmo que a gente sinta o preconceito, a gente passa por cima dele, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, Renata, você sente preconceito? Sim, ainda existe diferenciação entre homens e mulheres, ainda tem diferença salarial, ainda né? tem. Ainda tem. De você chegar, basta olhar nas redes sociais, é só você mesmo? Né? Assim, Às vezes é uma coisa sutil, né? É uma sutil entre aspas, só que não. Exatamente. É só você. A própria forma. Eu presido hoje, tenho uma alegria de presidir o IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. A primeira mulher a presidir o IBEF. A primeira mulher em 35 anos. Já era para isso ter sido quebrado há alguns Demorou anos. foi muito. Demorou muito. Né? Demorou foi muito. Mas aí vem, acho que um grande ponto, que aí também não quero falar isso, é da gente perceber que nós temos inúmeros papéis e com o planejamento a gente consegue conciliar esses papéis e mostrar. Então veio eu como presidente, vem você, presidente do IBEF, vem você mostrando que é possível fazer esse trabalho no poder público. Então assim, vão mulheres galgando essas posições e mostrando para essa turma jovem que vai crescendo, que vai entrando no mercado e vendo, é possível. Que antes eram situações muito pontuais, eram mulheres que estavam de forma pontual nessa Olha, Renata, vocês sabem que eu trabalho no mercado financeiro também, como nós três aqui, né? Estamos alinhados na nossa mesma área. Eu adorei você ter vindo de rosa. Tá combinando aqui com a vibe. Começou a mulherada a ficar implicando comigo. Mas gostou? Gostei. A paleta de cores estava muito gostei, combinou. Foi liberado, viu? Foi homenagem. Obrigada. O último programa do ano em homenagem às mulheres com a Samantha Miranda, gerente de negócio do Poder Público do Banco Bradesco, e a Renata Paula Santiago, diretora financeira da BSPA e a primeira mulher presidente do IBEF. Então, em homenagem, não foi por acaso, não. Eu não me arrumei no escuro, não. Viu? Mas está muito bem, combinou. Mas me diz aqui uma coisa. Eu queria perguntar para você, Samantha, porque eu quero voltar para essas questões femininas aí, mas eu queria só abrir um parênteses, porque aqui no nosso programa, Samantha, a gente sempre fala muito da contribuição das empresas para que o mundo se torne cada vez mais um mundo melhor, ponto. Né? Então a Renata já falou isso aqui diversas vezes, né? Sei lá, o trabalho que ela faz lá na BSPA, com o Beto Student, com toda a equipe lá, uma preocupação, cuida das mudar o entorno, né? De contribuir pequenas contribuições para a melhoria da sociedade a qual estamos inseridos. E eu lembrei aqui, você falou que a sua mãe era diretora da escola da Fundação Bradesco. Então eu vou aqui perguntar para você
O que é que você poderia, Samantha, eventualmente detalhar para a gente um pouco mais da atuação do Bradesco com essas causas sociais, com a educação? Sim, que é lindo. Fala um pouquinho disso para a gente. A Fundação Bradesco é um projeto lindíssimo. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer, né? São 40 escolas que têm unidades próprias, né? Em todo o território nacional. Aqui no Ceará fica em Caucaia, a qual minha mãe foi diretora, já está aposentada. Mas é um projeto lindíssimo, gente, de verdade. Não só porque eu fui aluna da Fundação Bradesco. Ah, que legal. Eu também fui, né? Eu fui de Osasco, da Matriz, né, lá em São Paulo. Mas quando eu vim para cá, eu já estava... Por causa do vínculo da sua mãe com o banco? Por conta do vínculo, que ela trabalhava lá em São Paulo. Aí ela dava conta, né? Minha musa, mamãe é minha musa, né? Dava conta de 4 escolas, né? E trabalhava ela localmente. Veio transferida para cá. E aí ela recebeu um convite para trabalhar lá na Fundação Bradesco de São Paulo. Certo. E quando ela recebeu esse convite, ela falou, não dá para eu ficar nesse vai e volta de 4 escolas com crianças longe de mim. Eu era novinha, né? 8 anos, minha irmã com 6. Aí ela trouxe a gente para estudar lá na escola, onde ela trabalhava. Você tem quantos irmãos? Eu tenho só uma irmã, mais nova que eu. E aí ela falou, não, então estou trabalhando na fundação, vou trazer as minhas filhas para estudar na escola. E foi assim, maravilhoso, foi onde eu fiz toda a minha base, né? E a Fundação Bradesco, em todo o território nacional, ela tem como, né, principal objetivo ajudar as famílias de baixa renda. Todo o material escolar, uniforme, assistência odontológica, médica, então assim... Dá um suporte verdadeiro, todo né? Suporte verdadeiro. Então é lindíssimo o trabalho da Fundação Fundação estudou Bradesco. lá, né? E estudei lá. E acho que essa vivência de um mundo talvez muito diferente do seu, Sim. deve ter sido muito rico para a tua formação. Muito, muito, muito. Cresci demais como pessoa e foi muito bacana, né? Porque a gente começa a ver os valores, né? Realmente, né? Na verdade, do ser e não do ter, né? Que isso é muito às vezes importante. a gente pode estar numa pequena bolha, né? Exato. Muito legal. Né? Vamos fazer assim, a gente vai agora para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com essa conversa muito massa. Segurança, tranquilidade, credibilidade. É isso que você espera de quem se... Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, de uma maneira muito leve. É com alegria enorme que a gente está aqui de volta com o nosso Inovação e Negócios de hoje, em homenagem às mulheres, tá? Que elas estão, de fato, tomando conta aí do mercado financeiro, tá? Estamos hoje aqui com a Renata Paula Santiago, presidente do IBEF, a primeira mulher presidente do IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças aqui do Ceará. E a Samantha, queridaça, amiga, muito querida, nossa amiga, né? Samantha Miranda. Samantha é gerente de negócios do Poder Público do Banco Bradesco. E a gente está aqui batendo um papo a respeito de questões femininas no trabalho, enfim, no dia a dia, como é que a mulher consegue, né, equilibrar aí tantas coisas. Como é, Samantha, que consegue equilibrar tantas coisas? A gente falou aqui há pouco do seu marido, que é um cara absolutamente... Mande aí, Renata, mande aí, por nosso favor. amigo Mande aí, Luiz Antônio, nosso amigo Luiz Antônio, também conhecido como Tinto, né?
meu amigo que eu tive prazer, eu digo que são os amigos que o IBEF me deu, né? O Luiz Antônio foi o presidente que me sucedeu e que eu digo que são os presentes que a gente ganha da vida, né? Mas, Samanta, eu vou fazer uma pergunta relacionada... O casal Samanta e Tita é bom demais. Gente, boa demais. Obrigada. Mas eu vou falar justamente disso, porque eu tive com o Luiz há acho que um mês, 2 meses atrás, a gente estava conversando, eu, Luiz e Ives, conversando sobre IBEF, falando um pouquinho de futuro, falando da compreensão de vida e também da compreensão do que é que a gente quer como IBEF levar para os nossos associados e para a nossa comunidade, vamos dizer, para a sociedade em geral. E a gente sabe, a gente entende esse nosso papel como IBEF, né? Isso é muito legal. E ele estava comentando da maratona que vocês fizeram. Não vá fazer a mulher chorar, não. Não fazer ela chorar, não. Estou tentando fazer a pergunta da melhor maneira. E ele estava contando, aqui, ó. né, o que é legal é porque ele estava contando da dificuldade que foi para ele fazer. Né? E aí, eu adoro, porque o Tim está do mesmo ano que eu, 73, nós vamos fazer apenas 50 contextualizando, Renata, o casal, Samanta e Luiz Antônio, são corredores. Né? E resolveram, em algum momento, correm super bem, né? No âmbito amador, claro. Mas tem uma performance bem acima da média. Correm 42 quilômetros. Exatamente. Né? Já é bem... exatamente. E o pior, corre 42 quilômetros e com certa performance. Exatamente. Né? Andar, né? E aí eles criaram esse objetivo de fazer uma maratona. E o Luiz, nesse almoço, ele estava comentando para mim da dificuldade que foi para ele, né, correr. Acho que veio também pandemia, né, tudo isso, todos nós. E ele contando, e eu disse, Luiz, eu te encontrei um dia desse, eu saindo da corrida, porque eu também gosto de correr, e eu vi que você estava, assim, do teu limite. E aí ele foi contar da experiência e tudo mais, mas eu vi ali, o que mais me chamou a atenção foi um homem apaixonado, contando do que ele estava me explicando, como é que vocês tinham corrido a Maratona de Berlim e que vocês queriam correr a próxima maratona, e ele me explicando como é que acessava a maratona, né? E aí eu vi um homem apaixonado falando que a mulher correu muito melhor que ele. E que você estava a 6 minutos de atingir o índice para a próxima maratona, né? E aí, o que eu percebi, né, assim, que é justamente isso que, para mim, a corrida, para mim, tem um simbolismo muito grande, eu já disse isso algumas vezes, mas a corrida, para mim, é organizador de pensamento. A gente que tem inúmeros papéis, quando eu acordo 5 e meia da manhã que eu vou correr, é como se eu organizasse, eu tenho 500 coisas para fazer, qual é a primeira e qual é a 499, né? E a minha pergunta, na verdade, é: o que é a corrida para ti? O que é que simboliza? Porque a gente olha e a gente sabe, você é filha, você é mãe de 2 meninas lindíssimas, que você vai falar delas também, né? É esposa, é executiva e ainda arranja tempo para correr. E muito, né? E muito. Não correu 42 quilômetros em 3 horas. E 46. Em 3 horas e 46. Foi sub 4. Muito forte. Né? Muito então, forte. O que é a corrida para ti? Gente, primeiramente, são perrengues, né? Da maternidade, falando você ser multifuncional, né? E dar conta de tudo. A gente, na verdade, não dá, né, Renata? Vamos ser bem sinceros. Essa pergunta da Renata: o que é ser a corrida no meio de uma executiva C-level, de alto nível, com uma função super estratégica, com, enfim, uma mãe top, uma esposa top. Como é que é? Bom, ser multifuncional é complicado, porque você dá conta, né, do trabalho, da filha, dos filhos, coloca a corrida no meio, ser esposa, né, e você conseguir conciliar tudo isso, fácil não é, a verdade é. Mas tem que ter a disciplina. Precisa ter realmente aquela vontade, aquela força de vontade do querer, não é só fazer por fazer, né? Porque assim, não é fácil você acordar 4:30 da manhã, 4 vezes por semana. Tem também 2 vezes que tem que ter a musculação para poder dar força, porque não é só sair correndo, né? Você tem que fortalecer também. Uma alimentação saudável. Então, assim, tua rotina familiar muda completamente
Completamente, porque assim, mamãe, na sexta-feira, vamos sair para algum lugar? A gente já estudou a semana inteira, né? Então você tem treino no dia seguinte para acordar 4h30 da manhã. E é o treino longo, né? O sábado, vida da família. Total, né? total. E assim, temos as vovós queridas, amadas. Beijo para essas vovós maravilhosas, porque elas nos ajudam. A rede de apoio que todas nós precisamos. Apoio, graças a Deus temos, então elas dão esse suporte bastante pra gente. E assim, o que a maratona me traz hoje para a minha vida pessoal, que é o meu pilar. Eu digo que o esporte hoje, a corrida, é o meu pilar de vida, né? Eu faço sempre uma comparação, Dandan e Renata, com a maratona que a gente tem, que é a maior da nossa vida, que é a nossa carreira profissional. Né, que é hoje é a nossa maior maratona. Eu faço uma analogia porque a gente, na nossa carreira profissional, a gente suporta as dores, a gente suporta medos. É a mesma coisa. A gente tem que olhar para fora e entender. A gente passa tudo isso. Tá conseguindo ver como é na maratona, a conexão. Né? Então, assim, acaba que quando eu tô lá tô na corrida, realmente eu fico sentindo todas aquelas dores que hoje na nossa carreira profissional existe também. Você tem medos, inseguranças. Então, acaba que eu conseguindo conciliar as duas coisas, eu percebo, primeiro, no fim dela, quando eu consigo concluir e bem, ou que não seja bem, mas eu consigo pelo menos sair daquela minha zona de conforto, de sair da cama, de fazer uma atividade, me predispor a fazer aquilo, eu sei que isso já foi um grande avanço. E eu chego realmente, não é só da adrenalina, só daquela coisa. Você fala, gente, eu saí daquele marasmo, eu fiz algo por mim. Né? Eu fiz algo pela minha saúde. Você precisa estar bem com você para você cuidar do outro. Exato. É igual a máscara, né? Primeiro coloca em você. Exatamente. Para depois cuidar dos outros. Igual. Senão você não vai cuidar bem dos outros. Exatamente. E aí você chega energizada no seu trabalho, você chega feliz, as pessoas, gente, o que essa menina tem? 7h30 da manhã, 8 horas, tão feliz, tão alegre, querendo. E eu sou, toda, né, eu já chego com meus passinhos lá, então assim, as pessoas não entendem. E a verdade é essa, porque todo mundo que eu posso, eu incentivo, estimulo, família, né? A gente até vieram para cá pro casamento da minha irmã recentemente, e a gente conversou tanto, o pessoal, Samanta, maratona, porque para eles, correr já é assim, ai, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Eu falei, gente, não fique olhando para mim como um monstro. Realmente, é algo que precisa treino. Eu não comecei a correr numa maratona, eu comecei andando aqui na beira-mar, você tem vários postes, né? Eu andava até um poste, corria até o outro. Andava um. Então, assim, se você não der o primeiro passo, ninguém vai fazer por você. Não é um passe de mágica. Não é. Né? É uma jornada, é uma jornada que a gente vai se acostumando, né? Por exemplo, eu não tenho a mesma performance que vocês. Eu corro hoje 10, mas para mim esses 10 me dá um prazer. O que é mais legal, né? A gente estava falando, e aqui, né, Dandan, eu tava brincando, eu tô com uma participação especial hoje, que é meu filho especial, Eike, aqui filho da Renata, tá aqui usando a honra da presença dele aqui. E um dia ele me fez uma pergunta. Obrigado por ter vindo, viu, Eike? Obrigada, filho. E eu gosto dessa coisa da corrida. E assim, não é só a corrida, mas assim, eu acho que é um esporte, né? Sim. Hoje eu acho que é manter aquele esporte que lhe dá essa sensação. Mente sã. E eu me lembro que um dia eu fui para uma corrida, voltei muito cedo, aí ele olhou e disse assim, mãe, qual foi o lugar que você tirou? Né? Eu cheguei com a medalha, e aí eu disse, filho, essa não é uma competição da mamãe com os outros. É uma prova diferente, né? É uma prova diferente, sou eu comigo mesma. É isso aí. Né? Então, assim, eu acho que, para mim, a corrida é aquele momento, apesar de que tem muito corredor que gosta de correr num grupo, né? Mas eu acho que a corrida é aquele esporte conexão seu com você mesmo, sim, de estar encontrando o teu momento, né? Então, eu acho que eu como corredora, é uma sensação. O dia é diferente quando você corre. Dia é isso aí. É impressionante, né, Renata, Samanta? É impressionante, como você falou aqui, Samanta, agora há pouco, como a analogia de uma prática esportiva recorrente, sim, tem tudo a ver com o nosso dia a dia do trabalho. É por isso que eu adoro ouvir podcasts sobre negócios, adoro. Mas eu ouço muito também histórias de atletas. Porque você consegue... Exatamente o que você falou, ele vai machucar,
e vai ter uma prova ali daqui a 3, 4 meses. Então, Isso. cara, é a nossa vida, é a rotina de um atleta. É muito tempo, legal né? isso. Fazendo sempre a mesma coisa, né? Foco, determinação, Disciplina. cansaço, resiliência. A rotina de um atleta é realmente... E Dandan, você sabe que durante uma corrida você tem vários medos. Você acha que a gente corre 42 assim, ó, de boa? Não é assim. Tem vários estágios, né? Gente, assim, eu sou bem chorona, né, minha vida. Eu sou chorona. Quem me conhece sabe. Então, eu já inicio, não tem uma prova. Pode ser a de 5 quilômetros aqui, ou pode ser essa de 42 que eu faça. Eu já inicio ali, aquele antes de darem a largada. Eu tô ali no meio. Gente, eu adrenalizada, sempre né? me emociono, eu sempre choro, legal. eu sempre acho que vai acontecer. Eu fico com medo de quebrar, fico com medo de passar mal, fico com medo de, se eu engolir o gel, né, acabar não entrar do jeitinho, cascar com a água. É uma constante. É uma constante. Mas o medo de você enfrentar essa ruma de luz aqui Gente, foi maior, foi pior. Essa na cana, verdade, então. eu acho que eu tô tão à vontade que eu nasci pra isso. Eu acho assim, pode me convidar várias vezes, porque eu estou aqui adorando. Eu já tô triste olhando aqui, daqui a pouco vai acabar. Né? Me diga aqui uma coisa. Eu não posso sair desse tema. Sim, Você fez 40 anos que você falou agora aqui há pouco. fiz. A gente já falou aqui dos benefícios do esporte, a Renata corre, todo mundo aqui corre. Eu corro muito menos do que eu deveria, mas eu também tenho um história de corrida. Vamos lá. Você comemorou 40 anos de idade Foi. com o Tito, seu marido, que a gente adora, né, Renata? Fazendo a maratona de Berlim. Foi. Sem dúvida alguma, uma das Comemoração em 4 alto nível, né? melhores do mundo, sem dúvida. É top 5. Top... Alguns podem Mas chamar de majors, louco, né? Né? Como é que foi comemorar 40 anos de idade, fazendo uma maratona? Como é que foi a experiência? E o que é Como é que você se sentiu? Eu já fiz a maratona de Berlim também. Maravilhoso, né? Você Então sabe. eu quero saber como é que foi naqueles 3 minutos antes da largada ali no portão lá. Como é que foi? Me conte aí. Foi. E o que mais, só fazendo uma parte, que eu acho mais legal ainda, porque vocês fizeram em família, né? Exato, eu já ia Foi falar o cunhado Foi e a a cunhada, cunhada. dois corredores Nossos mais irmãos, foi a Elisa. Elisa Nossos irmãos. fizeram também. Zé Luiz, irmão do Tito, e a Elisa cunhada. isso, Minha irmã. Perfeito. Foi isso mesmo. É legal isso. Legal Foi. isso. Isso que eu ia falar, foi Conte especial. como é que- desde Gente, a vou chorar. organização. Chore, pode chorar. Vamos lá. Gente, foi especial demais. Eu assim, queria um 40 anos diferente, né? Tinha falado pro Tinto isso. E assim, eu sou tímida, né? Apesar de não parecer, mas eu sou muito tímida. E aí eu falei, festa, eu acho que não queria ficar sendo o holofote para mim, sendo das atenções. Eu queria talvez fazer uma viagem, gostaria de ter levado as meninas, meus pais. Eu até brinquei com eu queria que vocês tivessem ido, mas não dá. Para fazer uma dinâmica, para levar todo mundo que eu quisesse perto de mim, não ia dar certo. Mas eu me programei para conseguir fazer essa viagem. E aí fiz o convite né, pro meu sogro e sogra. Meu cunhado e minha cunhada, né, o irmão do Tinto e a esposa, pra gente fazer essa aventura, né? E aí várias pessoas do clube que eu corro também foram. Zé e a Elisa não tem nenhum problema de fazer. São assim, Prova longa. topam, né? Ironmans, os dois, né? Então, e toparam, né, de imediato. Minha sogra e meu sogro acabaram não indo, né, conosco. Mas acabou que eles foram e a gente tava, assim, em êxtase para começar. A gente curtiu, a gente chega sempre uns 3, 4 dias antes da corrida, curte a prova, curte o ambiente, né? Sente aquela energia do local, né? Tem a entrega dos kits. Entrega, evento tudo é uma absurdo. festa. É prazeroso demais estar ali, evento, né? E assim, foi muito gostoso. É uma né? vibe muito gostosa, né? Muito bom. E assim, a gente, aqueles minutinhos antes, a gente fica naquela assim, vamos deixar rolar. A gente já fez tudo o que tinha que fazer. Né? Então, assim, agora é só você curtir. A gente sempre brinca que a prova, você tá lá, agora é você com você mesma e você vai embora. Quando terminou, tu chorou, Samanta? E não, né? A Elisa ainda chegou 3 minutos na minha frente, tava lá assim já, né? De braços abertos, me esperando. Logo esperamos o Tinto também. Então, assim, foi uma festa em perfeito. família, Foi uma né? festa em família. Comemoramos muito. Então, assim, realmente não teve como massa. fazer 40 anos melhor do que legal. eu fiz. Eu fiquei muito Que feliz. maravilha, né, Renata? Isso é que eu acho que é a construção de uma vida, né? Mas é muita organização,
você junta assim tudo, você isso. faz um evento familiar, com atividade física, Total, prática esportiva, você vai equilibrando tudo, é um barato. Dandan, pegando o mote de família que você falou, porque não é só correr, né? É correr do lado daqueles que você ama, Sim. né? Comemorando uma data que é muito simbólica, principalmente para nós mulheres que ainda tem esse estigma da idade, né? Por isso que eu adoro dizer que esse ano eu vou fazer 50. Eu também adoro os meus 40. Né? 40 melhor que 20, né? 50 Exatamente. melhor que 20. Hoje a minha vida, aos 49, é um prazer para mim, comparado com o que eu tinha 19, 29, que é impagável para mim. Olhar para trás e ver a jornada é muito gostoso. Mas eu vou aproveitar a pergunta, já que a gente está falando de família, né? O Tinto, de novo, vamos falar do Tinto, fazendo... Era bom que convida, né? Isso que eu falo, depois a gente convida ele também. Ele já tá comigo, né? Acho que o Tito teve comigo, se eu não me engano. Um pouco antes que eu vim a primeira vez. Eu acho que ele veio 2 vezes aqui comigo. Acho que ele veio 2 vezes, se eu não me engano. Mas o Tinto foi o presidente que me sucedeu no IBEF, e eu lembro muito da posse dele lá no Gran Marquise. A gente foi para um evento, e ele fez um discurso muito bonito, porque como presidente ele A posse do Tinto no A posse do IBEF. Tinto no IBEF, eu assumi em 2021, isso foi 2019, pouco antes, um ano antes da pandemia, foi março de 19, você estava presente. Sim. E o Tinto fez um discurso muito bonito. Estou chamando de Tinto, de Luiz, mas estou chamando de Tinto. não Virou e sei. fez um discurso muito bonito, porque ele defendeu 2 bandeiras, que eu me recordo muito, que são bandeiras que a gente, como instituto, acredita muito, mas ali ele fez um discurso muito emocionado, falando da defesa da educação financeira, que a gente tanto fala isso, depois eu vou falar da novidade que vem por aí, de educação financeira. Nós temos uma cartilha, e eu já antecipo, Dandan, e vou aproveitar o mote, nós vamos sair agora em janeiro com a cartilha atualizada. Atualizar, né? Lá do IBEF, né? Do IBEF, uma cartilha de educação financeira infantil, para a gente falar sobre finanças com os nossos filhos. Muito importante. E ele fez um discurso emocionado, defender a bandeira do IBEF Mulher, que na época eu era a líder do IBEF Mulher. Hoje o IBEF Mulher é liderado pela Luiz Aline, e a gente já fica aqui, deixa registro para o convite aqui no ar para a Luiz Aline vir para conversar com a outra gente, mulher arretada, Maravilhosa também. né? não é? E ele fez emocionadíssimo o discurso, porque ele entendia que incentivo à participação, à atividade do IBEF Mulher, era como uma forma também dele contribuir na formação das 2 filhas de vocês, a Laís e a Júlia. Meus amorzinhos. E aí, como educar 2 filhas, né, num mundo cada vez mais caótico, né, cada vez mais cheio de novidades para nós. Informações em excesso, tudo. Enfim. Eu digo muito que eu tenho uma educação, mas eu educo um homem, né? Tem a educação de um rapaz de 13 anos que também recebe muita informação. Mas vocês têm 2 meninas, uma com 10 e outra com... Laís fez 11 e a Júlia vai fazer 9 no próximo mês, né? 2 mocinhas. Como é educar essas 2 meninas nesse mundo? Você, como uma liderança feminina, né, que tem esse papel, que já percebeu que também já foi acometida de síndrome da impostora, mas está aqui, que tem um pai também presente, tem avós, né, já tive a oportunidade de conhecer sua sogra, uma mulher também muito forte. Incrível, forte. Né? Então, como é isso? Uma pergunta aí já de uma outra atribuição feminina, né? Exatamente. Né? E talvez uma das mais importantes. Bom ponto. Porque é uma dificuldade muito grande, né? E eu falo isso com propriedade, né? A gente tem um ritmo, quando você disse os seus passinhos aí, né? E aí, mas a gente tem um mundo em casa cheio de demandas, né? Que a gente precisa ter essa rede de apoio, precisa ter essa até a forma de conversar, porque vai mudando, né? Uma coisa era um bebê, outra coisa agora é jovens, né, que tem as necessidades dela, agora o meu já está na adolescência com outras necessidades. E em um cenário cada vez mais se modificando rapidamente. E tem uma coisa, né? O que aumenta o desafio, né? A psicóloga do EIC, uma vez tive um papo, adoro essas atividades, né, paralelas que a gente hoje pode prover aos nossos filhos. Psicologia é fantástica. Psicologia é fantástica. É fantástico. E ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Minha amiga Cíntia Figueiredo, que eu tenho um coração, ela disse assim: nossos pais nos
cuidavam de nós com um zelo muito grande, só dando acesso a gente a pessoas que eles confiavam. Então, eram os tios, eram os professores, era a escola, era aquele ambiente de segurança, até que a gente entrou na faculdade e começou a fazer nosso caminho. Hoje, dentro das nossas casas, eles têm acesso às pessoas que a gente não conhece, muitas vezes não compartilha do mesmo pensamento. Sim. Então, a minha pergunta, que amplia muito, como disse o Dandan, é como é ser mãe de 2 princesas lindas. Vamos fazer só um suspensezinho, porque eu queria dar um tempo livre para a Samantha discorrer sobre isso. A gente vai para um breve intervalo, tá? Fica a pergunta no ar aí, para a gente conhecer um pouco da estratégia dessa querida Samantha Miranda, que é gerente de negócios, tá? Do poder público lá no Bradesco. Como é que ela cuida, como é que ela trata essa forma de criação das filhas, tá? A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, de uma maneira muito leve, uma alegria enorme estar aqui recebendo a Samantha Miranda, que é gerente de negócio do Poder Público lá no Bradesco, junto com a minha amiga Renata Paula, que é a diretora financeira da BSPA, e a primeira mulher a presidir o IBEF, que é o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças aqui no Ceará. O último programa do ano é em homenagem às mulheres que estão tomando conta aí do mercado financeiro, com muita competência e com muito bons exemplos para todos nós. É isso aí, aprendo todo dia com vocês, estejam certas disso. Com ambas. Eu até que tá com rosa de rosa. Com ambas, em homenagem ao nosso programa, eu até vim de rosa. Muito bem. Tá bom, não tá não? Tá perfeito, eu gostei. Você vai estar comigo, né? Samantha, desafio de criação de filhas. Sim. A Laís e a Júlia, 9 e 11 anos. Exato. Né? Em um cenário, como a Renata falou aí, de tanta informação, enfim, como é que tu se vira nos 30 nessa aí? Pois é bem desafiador, né? Acho que mães de meninas, de meninos, não importa, a gente realmente precisa se virar nos 30, né? Para dar conta de um todo e também, principalmente, da educação delas, né? Que é algo que, assim, tem que ter, né? Um parceiro, um meu esposo querido, que está sempre junto, né? E assim, eu fico pensando, agora falando com vocês, estava refletindo, daquelas mulheres que porventura ou são viúvas ou um divórcio, não tem um parceiro para dividir, como deve ser puxado. Desafio maior ainda, né? Exato, ainda mais ainda. Então, assim, eu posso dizer que a educação das meninas é a 4 mãos lá em casa, realmente, porque nós temos as avós, os avós, né, tanto do meu lado quanto do meu esposo, muito próximos, né? Então, assim, a gente
Você comentou da minha sogra, né? E da minha mãe também, que são mulheres fortes, firmes, que assim, eu posso ficar tranquila que na semana eu estou na educação, mas por conta dos treinos, nos finais de semana, as avós estão, né? Junto, bem corujas, né? E assim, elas seguem a linha também, né? De estar sempre próxima, sempre educando, sempre mostrando o que é certo e o que é errado. Então, acho que assim, eu me sinto assim, extremamente... feliz de ter toda essa rede, esse apoio ao meu lado, porque é fundamental. Você precisa ter em volta pessoas que assim, mostrem que hoje em dia o consumismo, aquela coisa de querer ter, porque assim, você vai ver pessoas ao seu lado que vai dar muito mais valor para o que é ter as coisas, né? E não você realmente mostrar ser uma pessoa melhor, mais preocupação com o próximo. Se você tiver uma mochila, um tênis ou um celular que não seja tão top quanto da colega, ok. Vai funcionar da mesma forma e você não vai deixar de ser menos por isso. Então, assim, a gente vive numa sociedade que cobra isso muito, inclusive das crianças. Então, assim, meu grande desafio é mostrar para elas que elas não precisam ter o que aquele outro tem, entendeu? Para ser algo melhor, entendeu? Não tenha vergonha de ser o que você é, de mostrar o que você tem dentro das suas possibilidades. Esse desafio já é grande demais por natureza. Por natureza. É verdade. E eu acho que nesse momento pós-pandemia, o negócio incrementou muito esse desafio, porque a gente passou aí, bem dizer, 2 anos com a socialização restrita. Muito. Nossos filhos em casa, só no online. Minha filha tem 15 hoje. Se ela ouve, ela me mata. 15, você quer falar, não erra não. 15. Tem 15. Mas ela entrou na pandemia com 12, 13, com 12, saiu com 14. Então, assim... Perdeu uma fase extremamente importante. É muito difícil, né? É muito complicado. Ô, Samantha, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui, que eu perguntei para a Renata algumas vezes já, a gente sempre fala sobre isso. A gente aqui, Samantha, a gente tem um alcance muito grande de audiência, certo? Muita gente está aqui nos assistindo nesse momento. E muitas mulheres, sem dúvida alguma, ainda mais na Renata, quando a pauta é uma pauta aderente à realidade feminina. Eu queria encaixar alguma coisa para melhorar um pouco e ajudar a vida dessas mulheres que estão nos assistindo. Porque elas estão vendo 2 mulheres de sucesso na vida profissional e pessoal, né? E a pergunta é ampla, mas focando um pouco para o negócio. São 2 mulheres executivas. As mulheres querem trabalhar, querem fazer algo diferente. Sim. Por que você acha que no seu caso específico você obteve esse sucesso? Claro que você se dedicou pra caramba, claro que você ralou sem dúvida alguma mais do que a média. Você trocou de estado, sim, você trocou de cidade, por eventualmente, né? Assim, eu lembro que a Renata falou muito questão de educação, ela sempre estudou muito. Então, como é que a educação, qual a participação da escola no teu êxito profissional? Que habilidades uma menina precisa ter, precisa focar para ter o sucesso que vocês tiveram? Muito legal essa pergunta, Dandan. Eu acho assim, é primordial que as jovens, né, que queiram ingressar no mercado executivo, elas busquem as possibilidades, né? Elas busquem maneiras de se aperfeiçoar. Busca maneiras de se certificar, de entender um pouco como é o mercado, da onde ela quer ingressar, né? A Renata tem mais experiência até do que eu nesse quesito, mas assim, eu acredito que você tem que ter muito certo o objetivo onde você quer chegar. Né? Assim, e não temer por ser mulher, jamais. Não deixar a vida lhe levar, né? Não, o foco. E você buscar aquilo que você... A vida, a gente ter objetivos e metas é muito gratificante. Que pode até ser alterado em algum momento. Exato. O percurso. É muito dinâmico, não é isso? Exato. O percurso pode ser alterado a qualquer momento. Mas você tem Só que você tem que ter. Né? Você tem que ter um desafio, você tem que ter uma meta. Isso vale para mim na corrida, isso vale no meu trabalho, isso vale em casa. Então é tudo. Então você ter, a gente fala, detesto ter meta, detesto ter objetivo, não, isso é importante, é o que nos move. Isso te eleva, te transforma. Exato. Né? Então acho que a gente precisa, eu acho que só completando a resposta. Eu acho que a pergunta, Renata, também é sua. Sim, eu sei que você já falou aqui algumas vezes, mas eu acho que
Conhecimento, né? Assim, acho que qualquer mercado, aqui a gente está falando de executivos que atuam no mercado financeiro, e claro, mas é qualquer mercado. Primeiro é a gente entender, né, como o mercado funciona. Sim. E esse mercado financeiro tem inúmeras formas de atuação. Você está num grande banco, né? Eu estou em grande empresa. Eu cuido muito mais de gestão. Você está muito mais fornecendo soluções financeiras, né? Sim. Então, qual é o mercado que você quer atuar? Sim. O mercado financeiro é muito amplo. Qual é o conhecimento que eu preciso adquirir? Sim. Que habilidade. Que competências que elas andam. Exatamente. Então, hoje, não tem como, eu falo muito isso para o meu filho, né? Não tem como hoje, num mercado globalizado, você só falar português. Sim. Você tem que estar falando, no mínimo, 2 línguas. Exato. Então, são coisas básicas que a gente olha e diz assim, olha, não dá mais Existe pra uma viver no mundo. cartilha a ser seguida, né? Existe. Leituras de como o mundo funciona, né? Assim, coisas mais amplas, que eu acho que é conhecimento que você leva para a vida. Sim. Né? Assim, eu participo de algumas leituras, né? Até de leituras de livros clássicos. O que é que livro clássico vai te permitir de conhecimento? Às vezes entender o mundo. Sim. Te permitir Fundamental. viajar sem sair do lugar. Engraçado, Renata, isso acontece muito comigo, depoimento pessoal. Eu estudo filosofia, Ah, que legal. psicologia e sociologia. Opa! Isso dá um programa. Eu também acho. Não, tem hora que dá um nó na cabeça, eu paro, vou ler, né? E eu gosto também de ciência econômica raiz, né? Que teoricamente não tem nada a ver. Mas abre muito. Aumente, né? Você se depara com algumas situações em algum momento da vida, Samantha, que você linka, né? Que você linka. Samantha, me perdoe aqui um comentário. O Bradesco que me desculpe. Mas você tá na profissão errada. Nada. Tava tão preocupado aqui em falar. Eu vou plagiar minha cunhada que fala, o importante é ter a presença de palco, né? E o resto, né, a gente corre atrás. Eu adorei. Já tá acabando não, né? Não, Renata. Vamos fazer o seguinte, a gente tem aí 4 minutos, né? 4, 5 minutos, tá, Duarte? E amiga, eu queria abrir o microfone para você. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, você é muito né? querida, você Que sabe agradeço. disso, né? Tem alguma pergunta que eu eventualmente não fiz, que a Renata não fez, que mereça ser falado? Muito obrigado pela sua presença nesse último programa do ano aqui, em homenagem às mulheres. Eu agradeço a Renata, Sim, né, que maravilhosa. lembrou o seu nome aqui, você está aqui com a gente, pela grande lembrança. Eu te dou aí para tuas considerações finais. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, aqui foi um convite e tanto, eu realmente, nos divertimos. Ele até brincou comigo antes, falou, Samantha, vamos lá nos divertir. Aí eu falei, eu quero chegar essa parte da diversão logo, porque esse friozinho na barriga, essa boca seca ainda tá me incomodando. Mas, gente, olha, gratidão, Dandan, viu, pelo convite. Obrigada de coração, você é um amigo queridíssimo, super competente, que eu sou fã. Obrigada mesmo. Renata, você é nossa líder querida, viu, maravilhosa, nos representa muito bem no IBEF, viu, muito feliz pela sua gestão maravilhosa. E assim, convidem sempre, eu estou sempre à disposição, posso debater de diversos assuntos. Não vai ficar mais nervosa, não vou ficar, já sei como é. As próximas, se quiser me ligar, dou aquela, né, a dica para dizer como é. Ela E só é top tenho demais. que agradecer mesmo, Ela é de top verdade. demais. Viu? Renata, suas considerações finais, querida. Então, primeiro eu quero lhe agradecer, porque um dos convites, eu costumo muito dizer que o IBEF me dá inúmeros amigos, né? O aprendizado que eu tive nessa gestão acho que é das coisas mais importantes que eu vou carregar para a vida. Então, e esse convite do Dandan de estar aqui, né, trazendo histórias de mulheres inspiradoras, porque para mim, desde que eu sempre tive uma admiração por você, como esposa de um grande amigo. Obrigada, Renata. Mas a gente nem sempre a gente é próxima de todas as pessoas que a gente gostaria, né? Mas uma coisa boa que as redes sociais nos proporcionam é a gente admirar as pessoas, mesmo que a gente não tenha muito contato. E eu via a sua atuação e eu fico muito feliz, porque eu acho que o convite que o Dandan me fez
Hoje eu materializei, que é trazer uma mulher que estava meio que não querendo vir, né? A gente eu não sei como é que essa Samantha veio, sinceramente. Eu vou entender meus medos com o Tito. Venci meus medos, superei. Aí, gente, Mas fica em essa prática. ideia, eu acho que essa é a nossa ideia aqui, de trazer mulheres que, de certa forma, acho que não inspiram, que não é o seu caso, mas assim, mas de trazer essas histórias, porque assim, até que a gente falou com nossa amiga Luciane no último programa. Foi bom com o Lu também, Maravilhoso também. Mulher Maravilha, só nos filmes na Marvel. Somente. Né? Somos pessoas de carne e osso. Nem chorou. Nem chorei. Né? Vocês me deixaram à vontade. Né? Porque os bastidores aqui, ela estava com medo de chorar, mas que choram, que têm suas fragilidades, que não conseguem fazer tudo bem. Verdade. Né? Mas que tem um desejo muito grande de fazer diferença. Né? Então, esse é o nosso desejo. Obrigada. Então, Dandan, mais uma vez, muito obrigada, adorei. Prepara que 2023 vai ser bom. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. Eu desejo do fundo do meu coração um feliz 2023 a todo mundo, com muita saúde, paz, bênçãos e ótimas notícias, né? O programa de hoje super especial em homenagem às mulheres, tá? E eu acho que as mulheres não poderiam estar melhor representadas, tá? Aqui, do que com a Samantha Miranda, que essa é uma mulher incrível, super amiga, super querida. Samantha é gerente de negócios, tá, do Poder Público no Banco Bradesco. E a Renata Paula Santiago, a primeira mulher a presidir o IBEF aqui no Ceará, que é o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças. E a Renata também é diretora financeira da BSPA. Um grande abraço a todos e até 2023, se Deus quiser. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.